Bom dia, galerinha do sexto ano. Hoje nós vamos a mais uma aula de ensino das artes. E o nosso assunto de hoje é sobre Klaus Viana, um coreógrafo, tá? Bailarino, é um artista que trabalha justamente com a expressão corporal. E hoje o nosso tema, junto com Klaus Viana, nós vamos falar um pouco sobre corpo e expressão. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. No livro de vocês, o assunto está na página 13, ó, essa página aqui, que vocês estão vendo a imagem, tá? Na partezinha aqui roxa, lilás ou magenta, como vocês queiram. A aula de hoje, ela vem após uma breve reflexão do que a gente viu na aula passada, onde a gente vai compartilhar, né? Antes dessa aula acontecer, a gente já compartilhou um pouquinho das nossas experiências, o que nós fizemos na aula que passou, né? E a gente vem hoje, antes de termos as nossas aulas especiais de verão, tá? Que vai ter umas aulas aí especiais para vocês. A gente vem com mais esse assunto, tá? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre... A gente já falou sobre dança e improviso, a gente já falou sobre a questão do jogo teatral na escola. Então, você pode perceber que esse assunto do nosso segundo bimestre, da nossa segunda avaliação, ela está voltada sempre para a questão da expressão corporal, tá? Então, é a maneira que o nosso corpo, ele se expressa diante das situações, diante das pessoas, diante de nós mesmos. Então, eu quero que vocês acompanhem agora a leitura. Eu vou procurar explicar um pouquinho, vou tentar colocar as imagens como na aula passada, que eu vi que muita gente gostou do estilo de aula, né? Do jeito que eu consegui editar o vídeo, então eu vou procurar estar melhorando sempre. E eu espero que vocês gostem de mais uma aula nossa. Vamos lá? Então, a leitura começa assim. Klaus Viana, renomado bailarino e coreógrafo brasileiro, foi professor na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Sua atuação no ensino de dança revolucionou o curso ao incluir aulas de anatomia à capoeira. Ele lecionou também balé clássico na Escola Municipal de Bailados, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no estúdio Tatiana Leskova e na PUC-Rio. Foi ainda diretor da Escola Municipal de Bailado de São Paulo e diretor artístico do balé da cidade de São Paulo. Um currículo bem extenso, né? A gente pode ver que ele é um artista que já foi destaque em muitos teatros, universidade, professor, né? Tudo isso. Então, a gente está falando de um artista bem renomado. Viana, com a colaboração de sua esposa, Angel, desenvolveu uma proposta pedagógica inovadora em seu tempo para a conscientização da expressão corporal, na dança e no teatro, batizado de técnica Klaus Viana, em que os artistas percebem e compreendem seu corpo, além de investigar os princípios dos movimentos e espaços que atuam. Então, ele, junto com a sua esposa, ele criou uma técnica, né? De que esse aluno, de que essa pessoa que está participando, né, desse momento, dessa expressão corporal, ele comece a perceber e compreender, né? E investigar. Quando a gente fala assim da expressão corporal, da questão de que maneira o nosso corpo ele se expressa, e a gente começa a pesquisar, um exemplo, eu começo a pesquisar como as pessoas se expressam quando estão com raiva, né? Então, se eu for, de repente, fazer uma dança, uma coreografia, e eu precisar naquele momento expressar raiva, eu vou saber como o meu corpo ele deve se comportar naquele momento, porque eu fiz uma pesquisa a respeito disso. Então, não é apenas, como eu falei logo no comecinho, que a gente ia trabalhar com a questão da expressão corporal, do teatro e de tudo, existem pessoas que não sabem demonstrar que estão com raiva. Existem pessoas que não sabem demonstrar que estão felizes, que estão tristes, né? E, professor, isso é um problema? Às vezes sim, porque nós precisamos deixar claro o que a gente sente também.
Ou também, se for de outro ponto de vista, algumas pessoas podem ver isso como um defeito. Ah, fulano não consegue disfarçar, não consegue esconder o que está sentindo, né? E aí, às vezes, isso também pode ser visto como de uma maneira negativa. Eu não consigo disfarçar o que eu estou sentindo. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu não estou feliz, eu não estou, né? Então, é muito difícil quem já consegue esse tipo de expressão ter que disfarçar. Assim como também quem não consegue se expressar, é tempo de aprender a se expressar, tá? Então, isso é conhecer o nosso próprio corpo, as nossas expressões. Nem todo mundo, quando estiver com raiva, vai se expressar da mesma maneira. Assim como eu, quando fico chateada com alguma coisa, eu posso não perceber, mas as pessoas dizem que eu já faço um bico, né? Então, a minha maneira de demonstrar que algo não está me agradando é logo fazer um bico. Por mais que eu diga que eu não estou chateada, que eu não estou sentindo nada naquele momento, o bico ele denuncia. Então, são as maneiras que a gente se expressa, né? Então, ele levou as pessoas a justamente tentar compreender não somente os princípios desse movimento, como também o espaço que aquilo está acontecendo, tá? Isso é muito importante nos espetáculos de dança. A gente está falando, a princípio, apenas da nossa expressão corporal com o outro, mas se eu for levar isso pelo lado profissional, como expressar num espetáculo de dança, num teatro, numa coreografia, né? Já pensou você estar dançando? Outro dia eu vi um casal dançando e eles estavam dançando uma música que era romântica, sensual, mas eles estavam tão sérios, com um rosto, um semblante tão sério e parecendo que eles estavam aborrecidos um com o outro, que por mais que você estivesse vendo uma dança romântica e ouvindo uma música romântica, a expressão do rosto, a expressão facial daquele casal não condizia com o que eles estavam querendo passar, né? Então a gente precisa disso. O que eu quero passar vai depender da maneira como eu me expresso. Já viu falar assim, poxa, mas eu não estava querendo ser assim com fulano, eu não queria ser deselegante, eu não queria ser grosseira. Mas aí a forma que você se expressou fez com que o outro percebesse dessa maneira. Então, é muito importante a gente aprender a se expressar. Ah, professora, é uma coisa fácil? Não, não é fácil, né? Eu ainda tenho muita dificuldade e às vezes eu prefiro calar, porque o que eu vou demonstrar não condiz com aquilo que eu estou sentindo, né? Então, às vezes a pessoa nem tá com tanta raiva assim, mas não consegue se expressar de maneira diferente e acaba levando o outro a perceber uma expressão que não é aquilo que de fato a gente queria demonstrar, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse pedacinho. Eu vou passar um pouquinho para vocês algumas imagens de Klaus Viana, vou falar um pouquinho sobre ele, né? E mostrar umas pequenas coisas só para a gente visualizar melhor. E aí a gente vai para a nossa atividade, tá legal? Klaus Viana, considerado o introdutor da expressão corporal no Brasil, desenvolveu seu trabalho principalmente na história do teatro brasileiro, como a preparação corporal de atores que passaram a ter consciência das possibilidades de seu corpo como expressão, para além das falas e dos gestos triviais. A expressão corporal nada mais é do que a forma de comunicação por meio de gestos e posturas do corpo em dança, artes cênicas, artes circenses, performances esportivas e etc. Bom, eu voltei e a nossa atividade ela tá na página 14 do nosso livro, com essas imagens aqui, ó, tá? E é uma atividade simples, tá? Dessa vez você não vai ter que gravar nenhum vídeo para mim. Você vai ter que apenas enviar uma foto. Nessa era de aula virtual, a gente precisa comprovar de alguma forma, né? Então, a atividade está dizendo assim: escultura humana. Vamos brincar de escultura humana? Esta é uma atividade para você reconhecer seus movimentos e perceber as possibilidades expressivas do seu corpo. A gente está falando de
expressão. Então, você pode expressar sentimento de raiva, de ódio, de amor, de felicidade, de tristeza, de angústia, várias expressões, tá legal? Que não só vai ser com o rosto, não vai ser só apenas com a sua face, mas com o corpo todo também, tá? Uma pessoa nervosa, ela às vezes balança as mãos, balança as pernas, ela não fica sentada de uma maneira tão à vontade, né? Então, o nosso corpo todo, ele demonstra aquele sentimento, tá? E aí diz assim, é uma vivência para ser realizada em dupla. Então, como a gente não tá com coleguinha na escola, com o nosso amigo da escola, a gente vai fazer sempre essas atividades que precisar de mais de uma pessoa com a nossa família, tá legal? E aí diz assim, um aluno é a escultura e o outro o escultor. Então, no caso, ou você vai ser a escultura, ou alguém da sua família vai ser o escultor, ou vice-versa. Ou você vai ser o escultor e alguém da tua família vai ser a escultura. Então, quer dizer que quem for a escultura vai ter que ficar do jeito que o escultor quiser que ela fique. Entenderam? O escultor determina a posição que a escultura vai ficar. É como se fosse brincar de estátua, tá? Só que alguém vai... A estátua diz assim, estátua, aí você fica parado da maneira que você acha que deve parar. Mas nessa não. Quem for o escultor vai ter que colocar a escultura da maneira que ele achar que deve colocar. E aí se preparem para essas posições que vão colocar vocês, tá legal? E aí diz assim, o escultor movimenta e a escultura cria diversas formas com o corpo do colega. Pode-se usar material escolar na composição da escultura. Isso quer dizer que você pode usar qualquer material que seja da escola. Uma mochila, um caderno, um lápis, qualquer coisa, né? Um estojo, para compor essa escultura que você vai se formar, entendeu? Então, não precisa ser apenas só você. Você pode utilizar algum objeto. Depois, trocam-se os papéis. E o escultor vira escultura e a escultura vira escultor. Então, você vai trocar de papel com a pessoa da sua família. Se você era a escultura, a pessoa da sua família vai ser a escultura depois e você vai se tornar o escultor. Entenderam? Mas caso tenha alguma dúvida, tá tudo explicadinho aqui na página 14 do seu livro. E também dúvidas você tira no PV lá comigo. Aí você vai tirar uma foto e enviar para mim com o seu nome para eu poder anotar a tua atividade e já marcar a tua participação lá na minha caderneta. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso assunto que a gente está quase que não sai, está tratando nessa para a segunda avaliação. E eu espero que vocês gostem também das nossas aulas de verão. Fiquem com Deus e até a próxima aula.